Saúde no ar. Informação na dose certa. Com você aqui no Saúde no Ar de hoje, daqui a pouquinho batendo um papo sobre alguns problemas da pele. Hoje vamos falar sobre tumores benignos do corpo com a dermatologista Lídia Salles, que está aqui com a gente já para bater um papo. Ao longo de nossas vidas podem aparecer alguns sintomas da pele que incomodam, chamam a atenção, tumores benignos, que tem como causa, na maior parte das vezes, a questão genética. Vamos falar sobre esses tumores, seu aparecimento, causas e tratamento aqui com a nossa convidada, a dermatologista Lídia Salles. Olá, Lídia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Patrícia, tudo ótimo. Pois é, então esses tumores que aparecem têm os nomes assim bem intrigantes, né? O linfoma, que muitas pessoas confundem até com outro tipo de câncer, que é o linfoma. Vamos começar por ele? O que é o linfoma? O linfoma é uma tumoração, um nódulo subcutâneo, móvel, indolor, maior. Ela pode ser visível e o tratamento, na verdade, é mais estético, se incomodar o paciente. Então, a indicação de tratamento seria cirúrgico, a retirada desse nódulo, sendo que, como você mesma falou, a maior parte das vezes é a causa genética. Então, assim como a pessoa teve um, podem aparecer outros em outros locais do corpo. Para quem está ouvindo a gente, você pode fazer a sua pergunta, 3328-7666 é o nosso telefone aqui do estúdio. O que caracteriza esses tumores benignos? Onde, que parte do corpo eles aparecem com mais frequência? Para quem está ouvindo a gente, como é que identifica? Bom, no caso do linfoma, seria um nódulo indolor, móvel, subcutâneo, macio, que ele vai aumentando de tamanho. A maior parte a localização mais frequente seriam áreas onde o tecido subcutâneo, o tecido de gordura que fica abaixo da pele, ele é mais espesso, como nádega, coxa, abdômen, braço. Então são áreas mais comuns de linfoma. Costas também pode aparecer? Costas podem aparecer, com certeza. Então são aqueles nódulos, né? Tem uma massinha, né, dentro daquele, enfim, com essa característica, e muitas pessoas ficam com medo, mas aquilo pode evoluir para o câncer? Não, de jeito nenhum. Então o linfoma, ele é benigno, seria uma aglomeração de células adipócitas, e o tratamento a gente só indica quando aquilo incomoda esteticamente o paciente, que seria um tratamento cirúrgico, abrir, fazer incisão na pele, retirar aquele nódulo e fazer suturar. Então, na verdade, ele não é maligno. Como você falou, algumas pessoas podem se assustar, pensar que é linfoma. Linfoma é um tumor de células linfóides que não tem a ver com linfoma, apesar de que o nome se parece. Eles vão crescer, ou seja, alguém pode dizer assim, não vou tirar agora, tá pequeno, não vai incomodar. E qual seria assim o tempo? Depende de pessoa para ele ganhar um volume maior? Sim, depende de pessoa para pessoa, depende da genética. Então tem pessoas que têm o linfoma de um crescimento rápido. Agora, eu sempre oriento que, na dúvida, sempre é bom ir no dermatologista para ele fazer o diagnóstico correto, para ver se realmente é um linfoma, porque pode ser sim outra coisa. Acontecendo o diagnóstico de linfoma, é tranquilizar o paciente e, a depender da queixa dele, se isso incomodar, a gente orienta o tratamento cirúrgico. Se não, pode conviver tranquilamente com o linfoma. Então a característica é não vai doer, vai incomodar do ponto de vista estético. Quando aquele linfoma atinge um tamanho que incomoda, você quer vestir uma blusa, uma camiseta e ele fica exposto, isso chama atenção. Mas por si só ele não vai doer, não vai coçar, não vai ter nenhuma característica dessa. Nem inflamação, nada. Certo. Agora acontece mais em que tipo, qual o perfil? Homens, mulheres, em que idade? Acontece mais, inicia-se mais em adultos jovens e vai aumentando a frequência do decorrer da vida. Mas, como eu falei, é mais genético. Então tem pacientes que só tem um a vida inteira, retirou, não aparece mais, e outros que têm múltiplos linfomas, que tem inclusive uma doença chamada linfomatose múltipla, que seriam múltiplos linfomas pelo corpo e que realmente é genético. Esse material, né, que compõe esse linfoma, ele tem algum tipo de odor, ele é infectado? Porque às vezes tem pessoas que se incomodam com isso, né? Tem enfim, um determinado nódulo e que tem um odor muito característico. O que seria isso? O linfoma não, ele não tem conexão com a superfície, com o meio exterior. Ele é diferente de um cisto, por exemplo, cisto sebáceo, que tem uma secreção sebácea, que pode sim ter um odor,
Mas o lipoma não, o lipoma é só células adipócitas, células de gordura do corpo que estão no subcutâneo, que por algum motivo se prolifera e forma um nódulo e de superfície lisa. Então, se qualquer complicação, como eu falei, se qualquer sintoma, que não mesmo o incômodo do paciente estético. Então a retirada seria um procedimento simples, daqui a pouco vamos falar como é, se precisa de internação, exames normais para qualquer tipo de cirurgia, embora seja uma cirurgia simples. Como é que vai ser o passo a passo para que você faça o seu tratamento. Antes tem o Leonardo, está lá em Amaralina, tem uma pergunta a fazer, Leonardo. Olá. É o seguinte, eu estou com o corpo cheio no braço, no peito e na fronte. O da fronte, pela passagem, ele subiu. E o do peito me dói de vez em quando, o lado esquerdo está imenso, está grande, está aumentando a proporção. E tem os braços, na parte interna do braço. E eu estou me sentindo incomodado. O médico das palavras com que me disse, não se mexe porque está quieto, mas o do peito está me incomodando. E aí o que é que eu faço? Me indica um dermatologista para fazer uma cirurgia e extrair esse lipoma. Ok. Bom, tem um homem, e geralmente não acontece só em mulheres. O homem também pode ter o sintoma. Claro, ambos os sexos. Ele pode procurar um dermatologista no portal sbd.org.br/BA de Bahia. Então, um dermatologista, sócio da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que vai estar apto para fazer essa cirurgia. Dermatologistas fazem muito bem essa cirurgia, ou um cirurgião também pode fazer essa cirurgia. E o que o Leonardo traz é importante porque ele diz o seguinte, ele até buscou um profissional e ele teve como resposta isso, não se mexe com o que está quieto, ou seja, a retirada teria algum tipo de problema, de transtorno, porque alguns profissionais têm de fato essa orientação. Deixa lá, não está lhe incomodando, para que retirar? Mas na verdade, se o incômodo estético for grande, o paciente se submeteria à cirurgia. Agora, claro que todo procedimento ele tem riscos. Risco de uma cicatriz inestética, por exemplo, um queloide, uma cicatriz hipertrófica, infecção, dor, alguma reação à anestesia. Então, assim, existem riscos, sim. Qualquer medicação, qualquer tipo de cirurgia, existem riscos. Então, isso vai muito de profissional. Então, eu acho que foi essa orientação. Talvez o médico possa não ter compreendido, ou ele pode não ter afirmado que quer de qualquer jeito retirar, mas a orientação do médico, como eu falei, não é retirar, exceto se incomodar esteticamente o paciente. Se for um desejo que o paciente quer, ele quer tirar, nosso ouvinte falou que tem mais de um. Agora, é no hospital dia, ele se interna no dia anterior, como é que é o procedimento para retirar? A depender do tamanho, pode ser feito em consultório, porém, se for um tamanho avantajado, grande, pode ser feito sim em hospital dia. Então tem que fazer primeiro a consulta com o dermatologista e fazer o diagnóstico. E vamos para um pequeno intervalo aqui no nosso programa Saúde no Ar e voltamos continuando conversando com Lídia Salles, ela que vai estar falando sobre problemas da pele, os tumores benignos. Eu volto já. Saúde no Ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar
a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta. A partir de agora, estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Tem uma anônima que está na linha, lá no bairro de Amaralina. Alô, bom dia. Eu sou ascada, tudo bem, não senti nada, mas depois começou a crescer de novo, entendeu? Eu aí voltei um médico, voltei lá o médico, ele disse que não tinha problema não, que era assim mesmo. Ok. E o caroço continua aqui, e agora pedi até a minha nora que trabalha lá no Eládio, para ver se ela marcava lá para eu ir o médico. Ela disse, olha, não vai marcar porque aqui é pré-operatório. A senhora tem que vir de outro lugar mandado para cá. Ok. Obrigada, então, tá? Lá no bairro de Amaralina, ou seja, mesmo depois de retirado, ele pode voltar o lipoma? Sim, o lipoma pode voltar. Agora tem que saber se o que ela tem é lipoma mesmo, pode ser um cisto também, que também pode voltar. Agora, com a cirurgia mesmo retirada, o que ocorre? Então não tem um tratamento definitivo, Lígia? Olha, se a cirurgia retirar completamente as células adipócitas que estão perpetuando o lipoma, que está fazendo o lipoma crescer e multiplicar, não vai voltar o lipoma. Porém, às vezes, quando você retira todo, ele pode ficar uma cicatriz anestésica afundada. Então, o médico vai vendo no tempo cirúrgico, dentro do tempo cirúrgico, se a orientação é deixar um pouquinho ou retirar completamente. Cisto, se retira toda a borda de um cisto, ele não volta, mas às vezes o cisto está roto, ou seja, a cápsula dele se rompeu, porque é antiga, porque o paciente espremeu, porque infectou, e realmente é difícil tirar toda a cápsula. Então, a questão de poder voltar não é uma questão de um erro, nada, acontece. Pode ser uma cirurgia que pode retornar. Já faz parte da característica aí desse problema de saúde. Imagina, fez a cirurgia, mas pode voltar, tem que contar com essa questão. Algum outro tipo de tratamento, não sei, a laser, evitar o lipoma, tem prevenção? Não tem. Não tem prevenção, porque é de dentro para fora. E assim, não tem associação com o hábito de vida. A maior associação é que ele pode aparecer um nódulo esporádico, aleatório, não de característica familiar, e outras, que seria a maioria, de característica familiar. Então não há, até o momento, nenhuma orientação de hábito de vida que possa evitar o aparecimento. Tem alguma relação também, as pessoas estão acima do peso, estão um pouquinho mais gordinhas, tem colesterol alto, ou não tem nada a ver? No lipoma não, porém a gente percebe na prática que é mais frequente quem tem um sobrepeso. Sim, mas não há uma relação. 3328-7666, Gislene, está no bairro da Barra, tem uma pergunta a fazer? Sempre participando com a gente. Oi, Gislene. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Doutora, sempre que eu vou ao dermatologista, eu digo para ele quando aparece alguma coisa, tinha um caroçozinho no queixo, que parecia um sinal. Aí já estava crescendo. Ele disse assim, Gislene, acho bom você tirar, mas você vai pro hospital, vai fazer a pré-avaliação, né? E foi, eu fiz. Não ficou cicatriz nenhuma, quer dizer, eu ia ficar com aquele queixo, a tendência para a pessoa envelhecer, e ficar aquele caroção, né?
Graças a Deus não. E aí ficou tudo bem. Eu acho que a pessoa tem que ir ao dermatologista quando aparecer qualquer sinal que ele ache suspeito. Um bom dia. Bom dia, e aí? Tá correta, né? Corretíssima, Gislene, né? Gislene, apareceu um caroço, ela foi um dermatologista, fez a investigação. Graças a Deus não era nada mais complicado, um sinal benigno, mas mesmo assim ela fez a retirada, uma opção dela. Já falamos aqui, uma opção sempre da pessoa. Risco cirúrgico, mesmo que seja num hospital dia, sempre haverá. Sempre haverá. Cicatrizes. Né? Ana Maria, está no bairro da Pituba, tem uma pergunta. Maria, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, meu bem. Eu queria perguntar para a doutora se também ela não é a respeito de linfoma, se também cuida da parte estética, precisando muito de uma dermatologista para cuidar um pouquinho. Direito de todos nós, né? Precisamos sim. Ana Maria. Sim, Ana Maria, a gente trata tanto clínico quanto cirúrgico, quanto a parte estética, assim, da dermatologia. Olha, depois os ouvintes estão ligando, estão gostando aqui desse papo com a Lídia, ela que é dermatologista, ela também tem uma clínica juntamente com outras sócias. Entre em contato com a nossa produção, que a gente passa o telefone de contato, sim, dessa profissional que está aqui batendo papo com a gente. A Lúcia, lá de Águas Claras, tem uma pergunta também. Lúcia, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, doutora. Não, quanto ao linfoma eu já não me preocupo não, porque eu já tirei uns 4, mas porque cresceram e me incomodaram. Sim. O último que eu tirei foi entre a coxa, porque passava muito uma na outra, e esse que me deixou uma cicatriz, que me deixou esse aqueloide que eu não sabia que aqueloide incomodava tanto. Agora o que está me preocupando são os sinais que estão saindo perto do olho. Eu estava querendo, mas a senhora sabe que o SUS é difícil, o dermatologista, quem fez isso para o cirurgião geral, que apalpou e disse, não, aqui faz cirurgia, não é nada demais, mas quando dermatologista, a senhora sabe que pelo SUS é uma barra. Aí pelo menos os sinais que eu estou aparecendo, eu quero ver se eu retiro logo, aí eu vou ver se a menina me dá um telefone aí, se não sair no ar, porque eu tenho, esses sinais é o que está me preocupando, que está justamente perto de uma visão, a qual é a única que eu enxergo. Ok, tá bom. Obrigada então pela sua preocupação, ou seja, questão de pele, sinais, tumores, não é só uma questão estética, é também de saúde, né? Sim, com certeza. Sinais que apareceram, sempre é bom passar por investigação do dermatologista, que é o profissional mais apto para fazer essa avaliação de sinais, para ver se é um sinal de perigo, de risco, atípico, ou se é um sinal que não tem problema, que é só fazer acompanhamento, fazer toda a orientação de que aquele sinal pode ser que não possa tomar sol, depende do diagnóstico. Então sim, deve ser passado, a pessoa tem que buscar a ajuda de um profissional qualificado, que é o dermatologista, para ver se aquele sinal precisa de um tratamento ou não, só acompanhamento. Bom, nós falamos do linfoma, mas tem outros tumores benignos da pele, o chantelasma e também o seringoma. São palavras que talvez o ouvinte não tenha ouvido falar até então. Chantelasma, o que são? Os chantelasmas são placas amareladas, principalmente em face, principalmente ao redor dos olhos, que na verdade ali tem células graxas de colesterol. Uma boa parte não tem associação com colesterol alto, outra parte, em média metade dos casos, tem associação com oscilação de colesterol, ou seja, aqueles pacientes que, doutor, eu estou com chantelasma, isso tem a ver com colesterol, a gente pede exame de sangue e vem normal, porque provavelmente seria uma oscilação do colesterol. Quando a pessoa faz exame de sangue em jejum, a gente às vezes não visualiza. Então, os chantelasmas são placas amareladas que seriam depósitos de gordura, e a localização principal ao redor dos olhos também não tem potencial maligno, porém ele pode evoluindo, pode aumentando, e aí como fica no rosto, é muito visível. Eu acredito que o rosto a moldura que quando a gente conversa com alguém, está olhando nos olhos, no rosto, então acho que incomoda muito. E a maior parte dos pacientes querem fazer a retirada. A retirada seria uma retirada na cirurgia estética, porque não tem uma orientação de tratar nenhuma doença, seria mesmo por incômodo estético do paciente. Isso faz mesmo na clínica estética? Quanto tempo? Qual o risco? Qual o procedimento para a retirada do chantelasma? A depender do tamanho, é uma cirurgia simples. Existem lasers, como o laser de CO2, que pode fazer o diérbio. Seriam lasers ablativos que podem retirar o chantelasma com resultados muito bons. E são cirurgias relativamente, cirurgia ou tratamento a laser, relativamente simples, pode ser feito no consultório, não precisa de um centro cirúrgico, porém, como tudo, há risco, ou às vezes você faz um tratamento a laser que precisa de mais de uma sessão.
Ou seja, então quanto mais rápido, mais cedo o paciente que surgiu aquela primeira placa, ele já deve buscar um profissional. Com certeza, vai ser uma cirurgia menor, com menor risco de cicatriz. Tem a questão também da idade, a terceira idade é onde mais acontece ou não necessariamente? Sim, a segunda e terceira idade é onde é mais frequente o chantalasma. Então, a partir dos 30, 40 anos, é onde vai mais, a gente percebe a maior frequência. E a gente confirma isso pelos dados da literatura. Tem algum sintoma de dor, coceira, incômodo ou não? Não, nada de inflamação, de dor, de coceira. Seria um aumentozinho, uma plaquinha amarela que vai aumentando, principalmente ao redor dos olhos, pálpebras. Ok, e esse é o chantelasma. Você pode buscar e também você vai ver aquelas plaquinhas, né, imagens aí na internet para que você entenda o que é que nós estamos falando, mas traz apenas um incômodo estético. Algumas pessoas querem, de fato, fazer o tratamento e tem porquê. Existem clínicas, inclusive a da Lídia, que está aqui com a gente, que faz essa retirada do chantelasma. E o seringoma, Lídia, o que seria? Seringoma seria o aumento, a hipertrofia da glândula sudorípara ao redor dos olhos, principalmente. Por isso que a gente trouxe para cá chantelasma versus seringoma, porque a localização muitas vezes é a mesma e há esse diagnóstico diferencial. Seriam elevações na pele de aspecto amarelado a róseo, ou seja, quase da cor da pele, que tem o potencial de evoluir, ou seja, de aumentando o número desses nódulozinhos, dessas elevações da pele. Outras localizações comuns de chantelasma seria pescoço, tórax, porém mais comum mesmo rosto, ao redor dos olhos. Também não maligniza e também é de característica familiar, ou seja, passaria realmente pela genética. Então, se o paciente se incomoda com aquilo, já que não é um tratamento obrigatório, não é um tratamento patológico, ou seja, o médico só realmente indica se o paciente se incomodar. E as modalidades de tratamento seriam eletrodesecação ou laser. Então, quando não tratados, eles não vão trazer riscos ao paciente. Agora, eles podem aumentar e causar esse desconforto estético, né? Exatamente. E às vezes incomoda bastante, porque o número é muito grande. E o paciente já se olha no espelho e aquilo realmente incomoda muito. Então, às vezes, o psicológico traz essa demanda, porque eu sempre digo que o externo influencia sim o interno. Você acordar de manhã, se olhar no espelho e ver uma placa amarelada grande como o chantelasma no rosto, aquilo vai incomodar. Então, pode realmente trazer algum problema de autoestima ou não, depende de cada paciente. 33287666 é o nosso telefone. Lembrando que depois dessa entrevista você pode acompanhar, ouvir, você que não pegou a entrevista desde o início, não está acompanhando desde o início, pode ouvir lá no portal Saúde no Ar, que é o www.portalsaudenoar.com.br. Você vai lá e acessa em áudios. Todas as entrevistas que saem aqui na Rádio Celso da Bahia estão também lá à sua disposição. O José Francisco, lá do bairro de Paripe, tem uma pergunta a fazer. Olá. Oi, Francisco. Eu tenho 50 anos e na minha infância fiquei muito tempo no sol trabalhando na roça. Isso. Aí ao longo dos anos apareceu muita mancha preta no meus braços. Fui um dermatologista e vi que era através do sol. Passou remédio, e os remédios some. Com o tempo volta tudo de novo. Você sabe o que eu posso fazer? Se forem manchas, ou seja, sem elevação, de cor mais escura do que a pele e decorrente sim do sol, ou seja, aparecem áreas expostas ao sol, sem proteção solar, provavelmente isso é uma melanose, que seriam como se fossem sardas em áreas expostas, braço, colo, ombro, rosto. O tratamento pode acontecer através de cremes clareadores, porém retorna. O tratamento ablativo seria através de laser, ou peeling de ácido tricloroacético. Então, é um tratamento que, afastado lesões pré-malignas, pré-tumorais, como ceratose quitínica ou carcinomas, ou seja, câncer de pele, é um tratamento também estético que a gente sabe que incomoda muito também. Então, como que ele vai identificar características de malignidade, de um tumor, de um problema de pele? Primeiro, afastar se é ou não tumor, porque aí, ou se é ou não câncer de pele, porque o tratamento será outro. O que é que vai fazer esse diagnóstico, Lídia? Uma lesão que não cicatriza, que fere, que coça, que sangra, que dói, tem que ir realmente para um especialista avaliar, que provavelmente pode ser uma pré-tumoral, como uma ceratose quitínica, ou já um tumor formado, que seria o vaso celular, escama celular, ou até o pior de todos, que seria o melanoma, que esse sim faz metástase, reduz expectativa de vida. Então, seriam essas dicas que eu posso dar, ou seja, uma lesão que não cicatriza ou que tem algum sintoma associado, coça, arde, sangra, dói, mudou de forma, está crescendo. Então,
buscar ajuda de profissional. Realmente, para as pessoas que acham que podem fazer um autodiagnóstico, é complicado, porque às vezes as lesões, elas se mimetizam, elas se camuflam, elas parecem uma coisa que não é. Então, o interessante é buscar um profissional, não esperar muito tempo, porque às vezes um tratamento simples pode se tornar um tratamento mais agressivo. Pois é, então às vezes tem algo que está incomodando esteticamente, mas não está doendo, não está coçando, não está sentindo nada, vai deixando passar. E quando você busca efetivamente um profissional, aquele problema que seria simples, como falou a Lídia, já evoluiu. E tem estágios aí até para a questão do câncer de pele. No caso desse ouvinte, a queixa dele é que ele já fez o tratamento e volta. Então, ou seja, se ele fica exposto ao sol, vai voltar essa mancha? A melanose solar, ela não some de vez com creme nenhum clareador. Teria que fazer ou um peeling mais de médio para fundo ou um laser que vai fazer a ablação da melanose, daquela mancha avermelhada, uma mancha acastanhada mais sobre da pele, que é a mancha senil, mancha de sol. Porém, se o hábito se mantiver, mesmo após o tratamento a laser, como é uma tendência do paciente, novas lesões vão surgir. No caso dele, provavelmente as mesmas lesões voltaram porque o tratamento de escolha, o tratamento que vai fazer a ablação da lesão, não é através de creme. Agora, esse tratamento mais definitivo, mais eficiente, digamos assim, ele não é oferecido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Ele fala que é um trabalhador rural, muitas vezes não tem acesso a uma clínica de estética e dermatologia. Posso estar enganada, mas talvez ele não tenha acesso. Qual seria o recurso ou o encaminhamento que ele poderia tomar? Existem alguns hospitais universitários que podem ter algum dia de laser, mas de fato o SUS não oferece esse tratamento, visto que é um tratamento estético. Aqui em Salvador você conheceria alguma iniciativa nesse sentido? Talvez na Escola Baiana de Medicina, talvez, ou na escola, na Escola das Clínicas, talvez, eu teria que buscar mais informações. E também as clínicas estéticas, várias tem na cidade, entre elas a Clínica da Lídia, que é a Clínica São Lázaro, que fica aqui na Garibaldi. Pode buscar esse tratamento, saber como é que faz, porque, claro, são tratamentos estéticos, têm um custo, mais cobertos ou não, muitas vezes pelo plano de saúde, alguns deles não são, mas que pode ser feito particular ou também via convênio. A Maria, lá do Arco do Tanque, tem uma pergunta a fazer. Maria, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber que eu já tive com uma dermatologista, agora está me aparecendo no corpo umas placas, aí eu passo uma pomada, aí fica com aquela descamação assim, aquela pelezinha fina sai, inclusive aparece mais no abdômen, na parte assim da barriga e aparece também nas pernas. É aquelas placas, fica assim, parecendo quando a gente está intoxicado, mas só naquelas partes. Eu passo uma pomada e melhora, que a dermatologista passou. Inclusive, eu já fiz 2 biópsias, não dá nada. Fiz o teste alérgico, também não deu nada. E de vez em quando aparece. Eu não sei se é porque é estresse, devido ao estresse que aparece. Ok, obrigada então, tá? Então, placas avermelhadas em abdômen podem ter diversos diagnósticos, desde uma micose de um fungo, de uma tinha no corpo, uma placa avermelhada, que você de repente usa um antifúngico, um creme antifúngico, some, mas não some completamente, porque às vezes no número de lesões é necessário um tratamento oral. Pode ser uma urticária, ou seja, devido ao estresse, como você mesmo falou, ou seja, se estresse, aparece algumas plaquinhas avermelhadas, passa a pomada, some, às vezes não pela pomada, porque a urticária ela tem um tempo de remissão. Então, concluindo para os nossos ouvintes, lembrando que hoje o nosso tema foi tumores benignos da pele, entre eles o lipoma, que falamos aqui, o seringoma e também a chantelasma. Obrigada, então, Lídia. Quais seriam suas considerações finais? Então, é importante buscar um profissional qualificado, seguir a orientação sempre do médico que está orientando o tratamento. De uma certa forma, os cuidados da pele são diários, muito filtro solar, um sabonete adequado para o corpo, evitar banho muito quente, principalmente nessa época do ano, que é inverno, que as pessoas costumam usar mais o banho quente, que a pele começa a ressecar. E pele ressecada é mais suscetível a quase todos os tipos de doença, desde micose, a uma alergia, a uma urticária, a manchas no corpo. Então, cuidar da pele, porque a pele é o nosso espelho do corpo, então é o nosso maior órgão, então é o que as pessoas veem mais a gente, então é um órgão que tem que ser cuidado com carinho. Muito obrigada, então. A gente agradece a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar.
O Saúde no Ar, você já sabe, todos os dias, segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, ou acompanha também pelo aplicativo da Rádio Web Saúde no Ar, que você baixa gratuitamente em seu celular. Essa entrevista você confere logo mais no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.